Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje com um grande amigo, André Vidal. Vamos falar um pouquinho aqui sobre pragmatismo. E antes da gente começar a falar sobre esse assunto muito bacana e de apresentar o nosso convidado, quero dar só alguns recadinhos, como a gente sempre faz aqui. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser fazer perguntas, quem quiser curtir, é só interagir com a gente aqui no chat, porque vai ser muito bacana. Nessa noite aqui de sexta-feira, aqui no lugar onde eu estou tá meio friozinho, mas quem puder ir se esquentar com uma cervejinha ou com vinho, fiquem à vontade e venham com a gente para esse happy hour que vai ser muito bacana. Tá? Bom, hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre pragmatismo. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre como a gente escala nas organizações, a gente vai abordar alguns tópicos, e o André Vidal, a gente tem se conhecido, aí, se interagido cada vez mais, principalmente aí com o livro do Ágil Escalado na Jornada Colaborativa. O André se juntou a nós nessa iniciativa também. E a gente teve a ideia aí de falar juntos a respeito desse tema. E antes dele se apresentar, só lembrando que a gente tem aí as iniciativas que eu sempre estou rodando, os workshops, webinars, lives, enfim, quem quiser acessar, entra aqui no meu Linktree. Tem também o link direto aqui na Eventbrite, quem quiser acessar lá os workshops que a gente tem aberto. Inclusive, amanhã eu vou ter do Agile Leadership, daqui a 15 dias do Agile PMO e depois do Design Sprint. Então, quem quiser conhecer, fique à vontade, é só acessar aí. E seja bem-vindo aí, André. Um grande prazer recebê-lo aí, cara. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser super bacana. Então, por favor, se apresente. Vamos que vamos. Fala, grande Júnior. Prazer em revê-lo aí nesses tempos de pandemia aqui, só à distância mesmo, não tem jeito. Bom, para quem não me conhece, meu nome é André Vidal, sou sócio fundador da Agile Think. Alguns podem ter visto, eu tenho 2 livros publicados pela Brasport, nossa parceira aí, Agile Think Canvas, Gestão Ágil de Produtos. Tive a honra aí de escrever um capítulo para o Jornada Colaborativa e me honraram novamente com o prefácio do mesmo livro. Agora, para o final do ano, sai mais alguma coisa por aí, a gente não para. E tamo aí, cara, vamos conversar, bater um papo. Sexta-feira, dia da maldade, a minha já aconteceu aqui, o Windows parou, perdi um monte de coisa aqui na minha máquina e vamos que vamos. Não, ótimo, muito bacana. Como o André falou, né? A gente teve aí a felicidade, e aí junto com o André, na verdade, veio a Débora, que foi um grande achado aí também para mim. Ela veio antes. E aí, na verdade, ela veio antes, o André veio logo a seguir. E ela foi um grande achado, porque foi uma grande colaboradora aí no nosso livro, ela foi a curadora junto com a gente, e coincidentemente, as partes onde a gente ficou trabalhando mais focados, foi eu e ela como dupla, então a gente pôde estreitar bastante os laços aí, inclusive a gente já fez uma live aqui também. E essa galera aí da Agile Think é uma galera muito, muito bacana, que tem realmente essa gana aí de compartilhar conhecimento, de trazer insights novos, de trazer muita coisa bacana. E aí até, né, André, quando ela esteve aqui, eu lembro que ela falou sobre um curso de organizações exponenciais, não é isso? Que vocês tinham feito, que vocês estavam trazendo. Enfim, se você quiser falar um pouquinho dessas iniciativas aí antes da gente começar, fica à vontade. Legal, Bruno. Cara, assim, a Agile Think nesses últimos meses aqui, até por conta do advento da pandemia, a gente já estava caminhando isso, né, que a gente chama de transformação digital para os nossos clientes, a gente também aplicou para nós, né? Já tinha uma série de coisas encaminhadas e, na verdade, a gente só foi trazendo isso a público, né? Então, alguns cursos, treinamentos, né, workshops, webinários também com assuntos que são realmente que fazem diferença hoje em dia. E aí a gente também sai daquela mesmice, né, cara? Cursinho de Scrum, aí tem cursinho de estratégia que não sai do lugar nenhum, vai para nada para lugar nenhum. Cara, ou a gente faz uma coisa aplicado que vai resolver o problema das pessoas de fato, ou a gente fica de stand-by esperando uma oportunidade de trazer algo que gere valor de fato, né? A gente que fala muito em gerar valor, né? A gente tem que saber também o time das coisas, não adianta a gente apenas requentar
assunto, por exemplo, de Agile Think Canvas, de gestão ágil de produtos, que a gente surfou nessa onda aí 2 anos atrás, com esse momento de pandemia, e aí, eu vou ficar repetindo a mesma coisa? Não faz sentido. Então, a gente está trazendo coisas que realmente fazem a diferença hoje em dia. Organizações exponenciais foi um dos cursos que a gente trouxe, com o embaixador oficial do Salim Ismail, né? Que é da OpenExo. Em cima disso, a gente também está com outras iniciativas. OpenExo é o proeminente hoje, né? Todo mundo acaba falando quando vai tratar de organizações exponenciais, tratar desse assunto acaba atrelando. Só que a gente está falando também de singularidade, a gente está falando de inteligência artificial, está falando de aprendizado de máquina, está falando de lifelong learning. Então, a gente não estamos mais presos a um único tipo de assunto. Fizemos semana passada o lançamento oficial do site da Agile Think, foi muito legal. Estamos com outras frentes de trabalho aí, um pouco diferente, né, do modelo de consultoria. A gente entende, talvez a gente vai até passar por esse assunto durante essa nossa conversa, mas há 2 anos atrás a gente já via a morte do ágil acontecendo, né, pelo menos da forma que o mercado compra esse tipo de abordagem. E para nós, ou você tem isso aplicado, ou, cara, é mais um falando, tem um monte de gente falando de ágil, não faz sentido a gente ficar repetindo o discurso, ou a gente traz a prática, o nosso universo é maker, né? Ou a gente fica quietinho, mas no nosso caso, não, a gente está pronto para fazer muito barulho, tá? Não, bacana, é isso aí. Pô, eu acompanhei o lançamento na semana passada, ótimos insights, vocês falaram muitas coisas bacanas, o Hub de Inovação, enfim, então, realmente tem muita sacada boa aí daquilo que vocês falaram na semana passada, e curiosamente, você falou aí sobre a morte do ágil. Na semana passada eu fiz uma live, inclusive com nosso amigo Rafael Pessoa, que está aqui acompanhando, falando sobre a morte do ágil, né? Então a gente discutiu bastante sobre isso, e foi um insight bem bacana, que foi daí também que teve a ideia aí da gente, na verdade foi semana retrasada, e aí é daí que a gente teve a ideia aí da gente, de repente, falar sobre isso e fazer também uma live falando um pouco sobre a questão do pragmatismo. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da Agile Think, tem um link aqui embaixo. E aí, vamos deixar, então, de papo furado, né, André? Vamos começar a falar do que interessa, né? Então, o nosso título aqui hoje é como a gente consegue escalar organizações com o pragmatismo, né, por meio do pragmatismo. Então, eu queria que você falasse o que é o pragmatismo, né? O que é isso aí, cara? Explica um pouquinho para a gente. Pragmatismo é aquilo que faz você chegar no seu cliente, Júnior. A gente vê que muitas vezes a empresa ou as empresas acabavam chamando a gente, isso vários clientes, para fazer transformação ágil. Tá bom, começa por um time aqui e faz a transformação aí para mim. Plim, somos ágeis. Não é assim, né? Existe um caminho, né? Esse caminho eu acho que é um aprendizado tanto para o cliente quanto para nós. A gente aprendeu também a melhor forma de fazer isso acontecer, mais uma vez aproveitando o próprio tema, de uma forma pragmática. E essa forma pragmática, cara, não adianta a gente pegar um time que já roda torto, um time que já tem falsas concepções, tem falsas crenças, problemas estruturais, que você por agilidade o que é? Primeiro você dá transparência, né? Você criar vínculos de confiança dos times, e quando a gente já pega um time que já está torto para pôr ágil para funcionar, o efeito é totalmente inverso. A gente acaba acelerando a destruição desse time. Isso é muito engraçado, né? Porque é a morte do ágil mesmo. Porque aí o cliente olha e fala, pô, mas eu não tinha esse problema antes, agora eu passei a ter. Na verdade, ele sempre teve esse problema.
né? Uhum. E esse problema só foi dado transparência, foi Exatamente. trazido à tona, né? Então, uma coisa que a gente aprendeu nesse tempo todo, a Agile Think tem 5 anos, então é um aprendizado aí contínuo durante esse tempo, que não adianta a gente começar uma transformação se a gente não tiver algo que una as pessoas dentro de um mesmo princípio, uma mesma visão. E aí a gente vai entrar numa outra conversa, como criar essa visão única, que isso é gestão de produtos, né? Uhum. Como que a gente faz isso permear estratégico, tático, operacional? É que o produto e o produto dentro dessa cadeia de valor que o produto, na verdade, ele fala, vamos chegar a esse produto, chegar até o seu cliente, ele tem que ser percorrido. E o pragmatismo, ele exige o seguinte, chega o cliente, qual é o feedback dele? Para ele criar esse feedback, essa roda de troca de informações entre o cliente, com empresa e vice-versa, eu preciso construir esse vínculo, né? E a gente começa esse vínculo com produtos. Isso daí é minha conclusão, não é de hoje, tá? Mas tem pesquisa isso, essa polêmica, cara. A gente trabalha o projeto para o produto, ao contrário, né? E a partir disso a gente vai identificando onde a gente tem e aí a informação não funciona, não está trancada, onde a gente tem serviços de pessoas fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e não fazem nada ao mesmo tempo, ou seja, não entregando, onde a gente tem desperdício de tempo, ou seja, existem problemas nas tarefas. Às vezes os próprios vilões, na verdade, não, a maior parte das vezes, esses vilões são internos da própria organização, ou seja, são pessoas que dependem dos outros durante uma determinada interação de trabalho, tirando o tempo dessas pessoas ou tirando essas pessoas dos times com algo que já foi pré-definido num planejamento. Esse planejamento, às vezes, não é eficaz também, não tem a eficiência desejada. Então, quando a gente vai pondo tudo isso, tirando do discurso vazio e mostrando, evidenciando esses problemas, a gente começa a fazer a gestão pragmática, né? E, cara, hoje em dia, não tem como você não fazer um tipo de gestão que exija pragmatismo se você não tiver o seu cliente junto contigo e te dando seus feedbacks, né? É com isso que você movimenta a roda. E aí, não adianta você falar de Scrum, falar de XP, falar de A, falar de o que for, se você não consertar a sua cozinha, né? Ou seja, você automatiza teste, você tem integração contínua. Cara, se não tem, dá 2 passos para trás, porque vai dar ruim em algum momento, né? Você vai ter problemas e isso, se não der ruim num primeiro momento, vai dar logo ali na frente. E aí a gente não está fazendo exercício de futurologia e nem estamos querendo tomar o lugar da final da mãe de Ná. A gente já sabe o que vai acontecer, né? Mas em muitos lugares a gente tem. A minha avó já falava, Júnior, ou é pelo amor ou pela dor, cara. Exato. Não tem outra forma de você aprender. E muitas vezes tem que ser pela dor, não tem jeito. Não, é a sabedoria, né, cara? A sabedoria antiga aí, realmente a gente vê que faz sentido, né, cara? E você falou uma coisa muito interessante, né? Se não estourar antes, vai estourar depois. E vai estourar lá na ponta, na mão do cliente. E aí hoje, se falando em redes sociais, onde, né, todo mundo tem um celular na mão, cara, para você se queimar no mercado, isso é assim, né? Então, explode, o negócio toma uma proporção de uma hora para outra que você nem espera. Você saiu né, acabou de lançar o produto no mercado, deu alguma zebra com algum cliente lá na ponta, como a gente acabou de falar, e daqui a pouco, quando você viu, a rede inteira está falando mal do seu produto, mal da sua empresa, por conta de um erro bobo, né, que você tenha cometido. Então, isso que você falou é muito importante, dessa integração, de ter
realmente a tecnologia jogando a nosso favor, então você ter realmente o DevOps, a cultura DevOps funcionando, você ter realmente essa tecnologia à sua disposição para você garantir não somente um controle de qualidade, né, que você vá fazer algum cheque de qualidade na ponta, mas sim que traga a qualidade para a origem, para que seja desenvolvido já de uma forma que seja testável e você garanta que a qualidade já, o produto já nasça com qualidade, né? Então, tudo isso faz com que você ganhe time to market, você ganhe agilidade. Então, e aí esse pragmatismo que você está falando tem um pouco de, vejo, né, que tem um pouco de relação com o que você falou antes, a morte do ágil, muita gente falando de Scrum, e a gente viu, e vem um pouco né, no sentido do que eu tenho falado também aí nas últimas lives, que é justamente a gente focar demais nos métodos, né, nos frameworks, modelos, enfim, como balas de prata, ou então como uma forma única de você resolver os seus problemas, de você conseguir sair do outro lado. E você ter essa visão de que não existe isso, não existe essa bala de prata, e que não existe uma forma única de você trabalhar, e que você precisa ter essa mente aberta, entender a raiz do problema, como você bem falou, ver essas deficiências, e aí a gente fala de escalar, né? Inclusive lá no nosso livro você participou, enfim, falando de escalar o ágil e tudo mais, mas, cara, se você começa a escalar com times que já têm essa má formação, que já tem esses problemas na origem, você vai escalar problemas, você vai tornar o teu problema, né, exponencial. Então, dificilmente você vai ter como corrigir isso depois. Então, é melhor que você realmente observe isso, né, antes de você tomar uma decisão de expandir o ágil. E aí muito se fala de escalar o ágil, de fazer o business agility e tudo mais, cara, mas você está fazendo o feijão com arroz ali redondo, né? Você está fazendo, o teu time está entregando, está trabalhando com, né, está explorando o máximo de tecnologia, enfim, de possibilidades que você tem para que você consiga entregar melhor, entregar valor e entregar de fato. Pô, legal. Então, acho que é o momento da gente escalar, da gente expandir, da gente ir para outras áreas, para a gente realmente tentar fazer o Business Agility, que na verdade, assim, muitas das vezes o pessoal fala, mas eu só posso fazer o Business Agility se eu já tiver o Scrum rodando, eu vou fazer isso em outras áreas também. Não, cara, você pode, a sua organização pode ser ágil, né? A sua organização pode ter uma agilidade sem você utilizar framework nenhum, e da mesma forma que você pode ser ágil sem usar framework nenhum. Vai muito mais de comportamento, das atitudes, né? Do tão afamado mindset, do que propriamente desses meios e métodos, né? E frameworks que a gente está utilizando. Então, você falou aí sobre produto, André. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre essa questão do produto e como você escalar o produto dentro da organização para que você consiga, através desse pragmatismo aí, conseguir entregar um produto de fato, de valor? Júnior, olha só, cara, eu acho que a gente tem alguns pontos que a gente precisa ressaltar. Quando a gente fala uma transformação ágil, uma transformação lean dentro da organização, não estou nem falando de digital, tá? Quando a gente fala em automação, fazer integração contínua, teste automatizado, tudo mais, a gente está muito no ramo da TI. E a gente tem muitas outras situações, por exemplo, que não são TI e que acaba caindo nessa grande panaceia que virou o termo Business Agility também, né? Porque você vê que tem um monte de nego catedrático falando, mas ninguém sabe como que faz isso daí, sai de começo e passar no cabelo, né? Mas beleza, cara, cada um defende o seu aí, o campo é aberto. Claro. Mas quando vou trazer eu gosto muito de me basear por cases. Eu não, até por característica até dos livros que a gente já escreveu, eles saíram da prática e viraram livro. Eu não fiz um livro para virar prática. Existe uma diferença, tá? Exatamente. Mas quando a gente pensa numa transformação, e assim, obviamente que eu não vou citar o nome do cliente, mas a gente teve essa semana aqui, eu até estava comentando contigo, eu acabei saindo de uma sessão de business para o design aí de 3 dias, a gente tocando toda essa sessão remota, tudo mais. Se no tete-a-tete já é difícil, remoto,
o nível de dificuldade aumenta, né? Uhum. A comunicação tem que ser muito mais assertiva, conectar as pessoas. A gente tem os problemas que a minha internet não está pegando, eu não estou conseguindo me logar, mas, assim, é possível também fazer, e fica legal. Uhum, claro. Mas o ProDesign, ele consegue iniciar uma jornada da maneira correta. Por quê? Primeiro, você não faz o ProDesign, por exemplo, eu e o Júnior vamos fazer o ProDesign de um, sei lá, de um novo site aí que a gente Uhum, tá pensando para resolver um problema específico. Fica muito pobre só claro. o Vidal e o Júnior pensando. Esse modelo plural, né, a pluralidade dos pensamentos que eu acho que acabam fazendo com que o negócio ganhe força, que o produto ganhe força dentro da organização. E aí primeiro, a gente garante que a concepção começa certa desde o início, né? Quando a gente fala em construção de confiança, construção de integridade, qualidade embutida no próprio processo de trabalho, isso começa lá atrás, na definição do produto. Não adianta eu Sim, pegar um produto capenga. Acontece, lógico, claro. mas a gente precisa dar 2 passos atrás, e isso que eu acho que é a maior dificuldade, por exemplo, de quem contrata, enxergar que precisa dar 2 passos atrás, para ele está tudo bem. Só que, como que eu vou pôr a mão num backlog que esse backlog não está estruturado para que entre numa esteira de desenvolvimento? Quando a gente fala em interação, eu falo em Scrum, por exemplo, né, que muitas empresas utilizam o conceito, mas desvirtuam o conceito de acordo com a necessidade de 2 ou 3 pessoas que acham que tem que ser assim e vai ser assim e porque eu quero. E aí eu acabo falando, tá, por que você está me contratando então? Para fazer do seu jeito? Sendo que vai dar errado? É o exercício de mãe de Ná, né? É É, futurologia? Não. A gente já sabe que vai dar errado. Mas aí que tá. Como que a gente entra nessas empresas? Cara, define-se um produto. Precisa ser um produto do zero? Não precisa ser um produto do zero, até porque grande parte das empresas já tem produtos funcionando uhum, lá e às vezes o grande problema que elas enfrentam é a integração. Então, você vai ter que consertar o avião em pleno voo, a roda daquele avião, não vai ter jeito, né? Mas você tendo a oportunidade, você definindo qual que é o produto, cara, você consegue pôr todo mundo na mesma página, todo exatamente. mundo, todo mundo bate o martelo em cima da ideia, ou seja, ninguém fica de fora. As pessoas têm o problema, a possibilidade do veto e do voto, né? Existe quando a gente fala em empatia, existe a empatia de fato, porque como você pega as pessoas que estão distribuídas numa cadeia de valor, às vezes o coleguinha da frente não tem ideia da dor que você sente para gerar a Sim, informação que ele vai utilizar no passo seguinte. Então, você dando essa visibilidade desse passo a passo, tangibiliza muito mais e gera conforto para as pessoas a hora que elas recebem, por exemplo, um protótipo daquilo que elas conceberam, e a partir disso, aí sim, cara, vamos fazer a validação. Com isso, eu já tenho visão definida, eu tenho um backlog, provavelmente já sai priorizado. O pessoal uhum, fala, não, vamos usar a técnica Bosco, vamos usar, sei lá, Gucci, vamos usar WC, JV, aham, XPTO. Cara, não precisa disso. A sua cadeia de negócio vai te dizer qual que é a prioridade. sim. Não adianta você prometer algo lá na ponta que se você não fizer a base, você não entrega a ponta. E aí entra o conceito de MVP, né? Uhum, Esse MVP, ele vai ter que te entregar de ponta a ponta um produto utilizado pelo seu cliente? Sim, vai ter que te entregar.
Só que você vai ter o quê? Pré-requisito. Você vai ter algo predecessor para pôr aquele produto no ar. E aí você começa a dar visibilidade, transparência para aquilo que precisa ser feito. Sim. O grande ponto de inflexão disso é o pessoal entender também qual que é o conceito de preparado e pronto, né? Por quê? Não adianta eu definir o pronto lá na frente se eu não estou preparado para entregar o pronto. Exatamente. Né? É o job to be done, cara. Você tem que fazer o trabalho de base lá atrás para poder garantir lá na frente. E aí a gestão do produto em si é você identificar essas threads que independem do negócio, e aí pode ser commodity, por exemplo, arquitetura corporativa, infraestrutura, coisas que são negligenciadas na maior parte do tempo dentro da organização, só que para você pôr algo no ar, se você não passar por isso, você não vai ter benefício lá na frente. E aí entra o conceito da gestão de programa. Cara, assim, nesses 15 anos aqui, eu trabalho com ágil desde 2004. Nesses 16 anos, não mais 15, né? Mais 16 anos. Primeiro, meu nome é André, é nome de santo, mas a gente não faz milagre. 2, cara, não adianta você começar pelo teto da Capela Sistina se você não tiver feito a alvenaria para suportar a cúpula, né? E 3, as pessoas são imediatistas, as empresas são imediatistas, e aí a gente entra no paradigma da implantação, que é o rápido e o devagar. Você gerar resultados consistentes é devagar, não é rápido. Exato. A gente mostra problemas rápido, mas o devagar é onde a gente faz e faz bem feito para não ter que voltar 2, 3, 10 passos atrás, né? E isso é pragmático, né? Eu venho lendo algumas coisas sobre a parte cognitiva da mente humana e como o nosso trabalho está baseado na junção de forças, pessoas, o conceito do rápido e devagar, que é do Daniel Kahneman, foi Nobel de Economia, ele diz o seguinte, que a gente tem dois sistemas mais ou menos no sistema dois. O sistema 1 é aquele que a gente pensa muito para dar a resposta. É aquela mecânica flutuando, tanto que a gente acaba utilizando o lobo do cérebro e dá a resposta rápida, fala de tem profundidade naquilo que está sendo solicitado, não é uma resposta de tiro curto. Memória é justamente isso. E o CD2, ele é esse, de fato, é aquele que exige que as pessoas criem passo a passo, tem o limite de resolução do problema. Isso é um custo enorme nós humanos, no nosso cérebro, evitar todo o nosso encontrar o sistema. E por quê? Ele trabalha com energia. Exatamente. Se você for fazer um exercício rápido para saber as necessidades do sistema 2, faz mais uma conta de cabeça. O seu corpo, a própria anatomia do corpo humano, se eu falo para você, Júnior, quanto que é 27 vezes 14? A sua pupila vai dilatar. Já vai. Opa, caramba. E você vai entrar no modo responder pergunta. A hora que você tem a resposta, a sua pupila diminui o tamanho e você passa isso para o sistema 1, que é o sistema da resposta rápida. Agora, dentro das organizações, as pessoas querem ficar no sistema 1 o tempo inteiro, só que as organizações são complexas. Então, elas têm que estar no sistema 2, pensando no sistema 2. E para você acessar esse sistema, você tem que ser pragmático, porque senão você gasta mais energia que o necessário. Exato. Sim. E aí que entra o conceito do Lean. Exato.
Tem a pergunta aqui do Anderson, né? Na verdade, você já falou um pouquinho, né? Quais são os argumentos para conter o imediatismo das soluções? Como vender a ideia de que básico é importante e o único caminho? Vamos lá, é o conceito do KISS, né? Do Keep It Simple Stupid, né? Que é bem antigo. É o fazer o simples, mas para a gente fazer o simples, a gente tem que ter uma clareza daquilo que tem que ser feito. Uma coisa, assim, aquilo que mais aquilo que me pegou em cheio, além dessa parte da cadeia de valor, porque eu venho da área de negócio, então, para mim, você enxerga processo o tempo inteiro. A gente só muda o nome aí para ficar legal para o pessoal não se sentir desconfortável, mas é processo, né? Uma vez que você tem uma visibilidade do todo, você consegue, aí, por mais que as pessoas não gostem, mas a gente acaba voltando ao modelo fordista, a gente acaba voltando ao Taylor, né? Porque você tem que fatiar para poder obter, de fato, os resultados que você precisa. Trazendo isso para uma realidade Kanban, por exemplo, se você fatia a sua cadeia de valor, você, para iniciar o próximo nó ou o próximo ponto dessa cadeia, você tem que gerar o pronto. Sim. Então, você tem um encadeamento de preparado e pronto, ou seja, para ser o pronto, é o preparado para o próximo ponto, né, da sua cadeia. Então, a gente consegue, de uma certa forma, fragmentar todo esse conhecimento do todo em partes menores. E colhendo feedback a cada ponto dessa cadeia. Cada vez que eu passo de um ponto para outro, eu colho feedback. Por quê? Eu posso não estar atingindo o cliente final lá na ponta, mas eu tenho clientes internos dessa cadeia que consomem os produtos que eu gero. Sim. Como que eu atendo esse cliente? Cara, você vai atender esse cliente entregando aquilo que ele precisa. Não aquilo que ele quer, aquilo que é desejo. É aquilo que precisa para manter a máquina funcionando. E aí a gente tem diversos níveis de como manter essa máquina funcionando. Pô, a gente acaba caindo numa visão da matriz BCG, que é o ciclo de vida do produto, né? Pô, se eu tenho um produto que é a vaca leiteira, é aquilo que está funcionando, é aquilo que mantém a empresa, qual que é a grande necessidade que eu tenho? Cara, manter a qualidade. Sim. Né? Manter a qualidade não é caro. O que é caro é corrigir débito técnico. Isso é caro. Agora, manter qualidade é garantir que o sistema seja íntegro, ou seja, o sistema como um todo, não estou falando sistema apenas de TI, estou falando sistema como um todo, da cadeia. Esse sistema íntegro, ou seja, que esse cara, ele tenha o menos erro possível. Exato. Zero erro? Impossível, nunca a gente vai ter isso, até porque tem mudanças que vão ocorrendo e são naturais essas mudanças, essas transformações na cadeia. E isso com o tempo, a gente vai entendendo como que essas mudanças vão gerando impactos nos outros pontos da minha cadeia. Agora, o que eu não posso deixar o rabo para trás? O rabo para trás é justamente o débito, né? Conviver com esse débito, chega um determinado momento que acaba quebrando o brinquedo como um todo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, o primeiro passo é olhar o presente. O presente está bem? O presente eu me garanto? Qual que é a minha longevidade com o que eu tenho hoje? Isso é muito mais fácil da gente predizer, né? E você não precisa ser mãe de Ná para prever isso. Por quê? Você tem o seu tempo de tolerância de conviver com um erro ou conviver com um débito, né? E um outro ponto que eu também acho que é importante salientar com relação a essa visão presente é que o problema é conhecido, ou seja, você tem as respostas dentro do seu time, dentro da sua própria empresa. Você não precisa buscar isso lá fora. Quando que você precisa buscar respostas lá fora? Quando você enxerga riscos ou oportunidades. Né? Quando você tem risco ou oportunidade,
E aí, voltando à matriz BCG, o meu nível de risco aumenta muito. Por quê? Eu vou ter que fazer algo novo que eu não tenho domínio. Eu Exato. não sei qual que é a aceitação dele no meu cliente. E aí a gente acaba entrando nos conceitos de Lean Startup, de MVP, de fazer testes pequenos, teste AB, UX, CX, totalmente extremamente importante nesse contexto, né? A experiência do usuário, a experiência do cliente dentro daquela cadeia. E com isso a gente aprende, tem que gerar um aprendizado rápido. Mas esse aprendizado eu aplico no presente? Não, a visão futura. Exato. E a visão futura, em tempo de crise, que é o que a gente está passando e vai se aprofundar nos próximos meses, cara, garante sua vaca leiteira funcionando e bem. Exato. Entendeu? Para isso, você precisa fazer um design de produto? Muito provavelmente você não vai precisar. Mas você vai precisar pôr todo mundo na mesma página. Você vai precisar tirar aqueles pontos de ferrugem que tem no seu time, que gera desconfiança, que gera insatisfação. Você precisa corrigir isso para você garantir a longevidade não só do seu produto, como do seu negócio. E Exato. isso, queira ou não, Júnior, acaba sendo uma gestão de mudanças, cara. Impreterivelmente a gente cai numa gestão de mudanças. E aí eu faço uma provocação. Cara, eu vou exponencializar um negócio que a base dele é quebradiça? Se eu tenho débito e tenho erro, não faz sentido. Você vai fazer isso errado e muito errado. A sua chance de quebrar sua empresa é muito grande num contexto desse. Sim, você vai exponencializar problema, como a gente falou lá no início, né? Então, você falou alguns aspectos aqui muito interessantes, né, André? Você falou sobre a questão da gente descobrir, fazer uma descoberta de uma solução, então, ter esse processo de imersão, colocar todo mundo na mesma página, garantir, por meio da multidisciplinaridade, da pluralidade, a gente conseguir enxergar realmente qual é a solução ou qual é o problema correto para que a gente crie uma solução adequada para esse problema que a gente identificou e conseguir colocar todo mundo na mesma página. Então, isso é super importante. Eu gosto muito de falar que o escopo não brota, né, cara? Então, assim, a gente achar que o negócio sai do zero assim, saiu da minha cabeça, e aí eu com o André aqui, a gente, vamos lá, vamos criar um produto aqui, um negócio que vai ser miraculoso ou super inovador e que não vai ser bem assim. Se a gente puder contar com o máximo de pessoas possíveis que têm conhecimentos diferentes, experiências diferentes, vivências que vão agregar e fazer com que esse produto ele seja o mais rico possível, é melhor. E aí, garantindo que todo mundo esteja na mesma página, como você acabou de falar, mesmo que a gente não crie um produto do zero, a gente garante, então, que está todo mundo olhando para a mesma direção. E isso é super importante quando a gente está falando, e aí você falou um pouquinho sobre Lean, né? A gente está falando sobre a cadeia de valor, e todo mundo, por mais que o júnior diretamente não esteja desenvolvendo algo ou entregando algo para o cliente final, para o usuário final, mas a minha parcela de trabalho vai contribuir para que esse produto final chegue na mão do usuário. Então, eu tenho o meu usuário interno, o meu cliente interno, enfim, e que eu vou entregar algo para ele para que dê continuidade nessa cadeia, e quando eu enxergo isso, e quando eu sei que eu tenho uma corresponsabilidade para que aquele produto chegue no final com qualidade, que aí é a qualidade que precisa ser garantida desde o início do processo, e não somente o controle da qualidade no final, e sim a garantia da qualidade desde o início, a gente diminuindo o gargalo, diminuindo o desperdício, diminuindo esse tempo, né, esse time entre o Red e o Done, né, para que a gente consiga fazer com que a nossa cadeia de valor ela seja a mais otimizada possível. Então, a gente consegue garantir que lá na ponta a gente está entregando um produto que atende uma necessidade, né, que resolve um problema, que está otimizado, que está sendo feito dentro de um time to market adequado, para que a gente não perca mercado, para que a gente consiga, de fato, entregar algo com qualidade e de valor para o nosso usuário. Então, a gente consegue garantir e fazer com que a gente tenha uma perenidade maior do nosso produto e da nossa empresa, consequentemente. E aí você finalizou aí falando, né, já deixando a brecha aí para falar sobre a gestão de mudança. E aí, a gente tem aí o Kotter, que fala sobre, né, gestão de mudança, inclusive depois trouxe o Accelerate, enfim, alguns conceitos novos, tem o Lean Management, tem várias abordagens que a gente fala um pouquinho sobre isso. Inclusive, eu estou fazendo uma mentoria que a gente está unindo aí o conceito do Rafajai
gestão de mudança, enfim, daqui a pouco a gente sai com algum artigo aí falando a respeito desse assunto, vai ser bem bacana. Mas eu queria que você então falasse, porque na verdade tudo isso que a gente fala, e quando a gente fala de transformação digital, enfim, e aí eu acredito que a transformação digital ela passa essencialmente nas pessoas, porque não é somente tecnologia, mas tudo isso que a gente enfrenta nas organizações, todas essas transformações que as empresas estão encabeçando, estão realizando, precisa ser acompanhado de um processo muito eficaz de gestão de mudança, né, André? Senão a gente não consegue fazer com que o resultado seja alcançado. Cara, teve um dia que eu fui num cliente e conversando com um head de inovação do cliente, ele virou para mim e falou: Vidal, resume para mim de maneira simples o que é transformação digital. Aí eu virei para ele e falei: cara, é você abrir a sua casa para o seu cliente entrar. Essencialmente é isso. E ele, se a sua casa está suja, o seu cliente vai ver a sua casa suja. E aí você vai passar vergonha junto ao seu cliente, né? Você vai mostrar que o negócio não funciona. Do lado de fora é uma coisa, do lado de dentro é outra, né? Só que para você fazer qualquer transformação, ela, voltando ao sistema 1, sistema 2, é sistema 2 total, é custoso isso, né? Porque exige um reaprendizado, uma formulação de um algoritmo novo. Então, olhando para as organizações, e aí a gente está falando de um aspecto cultural muito forte, enraizado, principalmente nas empresas brasileiras, né? Que cara, é muito lindo a gente falar de agilidade, falar de Lean, e as empresas com uma estrutura piramidal, entendeu? Né? Quando a gente olha para essas empresas exponenciais, né? Elas têm um comportamento viral, é totalmente diferente do conceito que a gente tem aqui de empresa aqui no Brasil, por exemplo. Não estou falando que aqui é melhor ou pior que em outros lugares, muito pelo contrário. Mas vamos pegar um exemplo, um Uber da vida ou um Airbnb. Eles têm o escritório central deles, eles abrem, por exemplo, o Uber abre o escritório deles no Afeganistão. É ipsis literis a imagem do escritório central. Aí você pega no Afeganistão, os talibãs lá definem que lá não pode ter Uber. Beleza, ele apaga a célula e a empresa não muda. Olha que interessante. Ou seja, a empresa já é concebida num modelo em que ela tem a multiplicação de maneira celular. Ou seja, ela se refaz sempre a imagem e semelhança. E vai se multiplicando dessa maneira, vai crescendo dessa maneira. Isso é uma organização baseada em quê? Já montada para orbitar ecossistemas. E aí, quando você fala em transformação digital, ou seja, inserir uma empresa, modelo tradicional, num ecossistema digital, olha o custo que ela tem para se adaptar a essa nova realidade. Sendo que dentro do ecossistema, ela está aberta para o cliente, para ela enxergar como ela funciona. E mais, o cliente influenciar diretamente lá na esteira de produção dela o que ela está entregando lá na ponta. Tá? Nesse contexto, cara, o buraco é bem mais embaixo, né? Outra, a gente está falando, gestão de mudança impacta a cultura da empresa. Sim, impactou totalmente. a cultura da empresa, o problema de muitas empresas começa lá atrás. Começa onde? Na seleção das pessoas que vão estar compondo essa nova empresa, essa nova visão da empresa. E aí, a gente está pondo o dedo na ferida em vários pontos, mas é aquele negócio, é uma cadeia de destruição que acaba acontecendo quando você põe agilidade de maneira equivocada. E eu adoro isso, Júnior, porque muitas empresas chamam a Joyfink para consertar porcaria feita por outros. E aí custa mais caro, entendeu? Consertar a porcaria deixada por outros, fora outros problemas que a gente acaba pegando, que é a descrença, né? As pessoas deixam de crer
naquilo que é trazido, porque carnaval é comum, que é justamente também um pouco do que o João Bernabó está falando, o próprio Alistair está trazendo, que é esse quebrar essa cultura do fake, né? E aí não é só o fake na agilidade, a gente tem um monte de coisa fake hoje em dia. A agilidade é só mais uma das coisas fake que estão acontecendo. E a gente tem que ter o compromisso de romper com isso, entendeu? Porque isso só gera problemas. Se você tem a informação fake, a gente está vendo o que está acontecendo, a gente está vivendo isso na pele, que foi criado um monte de situações, cenários fake, que levou a uma tomada de decisão equivocada, e isso a gente está colhendo agora com todos os seus dissabores, todos os problemas que isso acaba acarretando a partir do momento que acontece. E aí não estou entrando em viés político nem nada. Isso é mundial. A gente, nos Estados Unidos aconteceu isso com o próprio Trump, eleição do Trump, né? A gente tem esse problema que é global. E aí a gente também tem a própria aprendizado de máquina, inteligência artificial, que está vindo também, de uma certa forma, para combater e gerar verdade em cima daquilo que é informação da informação. Ou seja, se eu passo aquela informação equivocada adiante, como que eu consigo corrigir ela logo no começo, né? Como que eu consigo tirar essa falsa informação e fazer com que a gente trabalhe com base na verdade, na base da entrega de valor de fato, né? Sim. E só complementando o que você falou e que me chamou a atenção, cara, o que é pronto para você é preparado para mim. Exato. Né? E é assim que a gente movimenta a cadeia. Exato. Não, bacana o que você colocou, André, e é muito interessante porque tudo que você falou aí com relação ao fake, né? Inclusive, a gente falou essa semana aí sobre, eu fiz, inclusive com o Rafael, que está aqui na tela, uma live aí falando sobre o Harafagile, e aí ontem também na nossa comunidade teve o Juan Bernabó falando um pouquinho sobre o True Agile, enfim, justamente, né, esse afã aí de querer ter uma bala de prata, de querer ir dormir tradicional e acordar ágil, achar que o negócio é um estalo assim que você muda de uma hora para outra e não um processo, e não um devagar, como você falou, né? Então, aprendizado, né, cara? Um aprendizado. Então, é um sistema, é um modelo empírico, né? Onde você vai aprendendo, vai experimentando, vai testando. E aí, nesse sentido também, tem muito a ver com a questão da inovação, né? A inovação passa basicamente pela experimentação. Se a gente não for capaz de experimentar e de aprender com essa experimentação, com esse resultado, com esse feedback daquilo que a gente experimenta, a gente não é capaz de inovar. E aí a cultura, inclusive aí a pergunta da Viviane, né, que fala sobre a questão do bimodal, que é o conceito de você ter lá a operação e você ter dois olhos, né, um olhar para o seu modelo atual e um olhar para a inovação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, já respondendo a pergunta dela também. Cara, como que a gente combate o fake é gerando trustness, né? Gerando verdade. A verdade, ela é nua e crua, né? O seu cliente compra, o seu cliente vai para o seu concorrente, né? Ou ele te dá joinha, para cá, ou ele te negativa, né? Ou ele compartilha o seu serviço, ou ele fala mal do seu serviço no Reclame Aqui e esculhamba com a sua empresa. Exato. Isso é dado, isso é real. Então, quando a gente fala em quebrar o fake, é a gente trazer à luz e trazer realidade para aquilo que a empresa precisa enxergar, que é se o produto dela está atendendo ou não o seu cliente. E aí que a gente entra com a visão de inovação. Inovar não é você juntar meia dúzia de cabeçudo dentro de uma sala e falar, vamos criar uma coisa inovadora. Não. Inovação é como você chega ao seu cliente.
Como que você desobstrui o caminho para chegar até ele, com integridade, com informação correta, com você sentir, usar o tamanho do sapato dele, por exemplo, empatia, né? Para você saber qual que é a real dor dele. E aí a inovação ela tem dois vieses, né? Ou ela está lá para resolver um problema real, né? Ou ela está ali para gerar uma oportunidade de negócio, você está enxergando uma tendência e você precisa se atualizar. É isso que a inovação deve estar baseada dentro das empresas, né? E não apenas o modismo de você ter uma equipe de P&D, um Innovation Lab, e achar que por isso que você está na moda e você está atualizado. Não. Se você não está ouvindo o seu cliente e não sabe como chegar até ele, você não está inovando, você está barrigando o problema. Você está você está gastando dinheiro à toa. Por quê? Você está desenvolvendo coisas para o seu ego e não para aquilo que gera retorno de investimento. Aí sim a gente fala de retorno de investimento, né? E não retorno orientado ao ego, né? É o ROI e o ROE, né? Muitas empresas sofrem disso. Só que, hoje em dia, quanto menos você gastar, e aí em termos financeiros mesmo, e não só o financeiro, mas energia, em coisas que você sabe que não vai dar certo, cara, já corta na raiz. Quando você fala em bimodal, bimodal é um conceito aí que data da década de 80, né? Eu estou realinhando aí vários conceitos novamente, até por conta do mestrado que eu estou fazendo. E, assim, não adianta apenas a gente olhar para o passado, porque o que acontece, na verdade, é que agora com o Covid que a gente está passando, né? Cara, bem-vindos ao século XXI. Agora que a gente começou o século XXI, né? Daqui 5 anos, cara, o que a gente está tendo que fazer em casa por conta do distanciamento social, por conta das próprias empresas olharem e falar, putz, a gente estava gastando dinheiro, pô, eu construí aquela sede enorme lá em Palo Alto, cara, não tem gente para pôr porque eu não posso pôr as pessoas lá para trabalharem juntas. E continua trabalhando do mesmo jeito, né, cara? Com custo menor. Ela, às vezes, tinha lá um custo, sei lá, de 100 mil reais por mês para manter aquele espaço lá, cara, e hoje ela está gastando 1/10 disso e produzindo da mesma forma cada um na sua casa, né, cara? Sim, e a gente está exponencializando o meio de produção, né? Então, muitas das coisas que a gente está vendo e está passando por essa pandemia, que, por exemplo, tem um livro do Raymond Kurzweil, né? Que se chama Singularity is Near, né? A singularidade está chegando, ou já está aí, em tradução livre. Ele escreveu o livro em 2018, é um catatal mais ou menos desse tamanho, né? É grande pra caramba. E ele estava falando de uma coisa que, olhando para 2025, e, cara, já está acontecendo. Já está rolando. Já está rolando, acelerou. Então, muitos, isso é engraçado, né? A gente vê várias pessoas falando, uma delas falou, todo o planejamento que você fez no ano passado, você jogou no lixo. De fato, você jogou no lixo, né? Não faz sentido você... quem falou isso foi o Gino Trentino. Cara, jogou no lixo porque você estava olhando com o olhar do século passado. Produtos que foram lançados entre janeiro e março, né? Que é um tempo bom para você lançar produto, né? Logo depois do carnaval. Cara, você lançou com o seu mindset desatualizado. E aí o que acaba acontecendo? Que o seu produto ganha uma capa de Covid Times, né? Lançado em tempo de Covid, e isso deixa de ser inovador para ser algo explorador. Sim. Então, perceba,
Mudou novamente a forma de se enxergar o como que se entrega hoje produto para o seu cliente. Exato. O problema mudou, já não é mais o problema anterior. Eu brinco muito com a Débora, né? A Débora tem vários pares de sapato. Eu falo, para que hoje você precisa disso? Ela Né? fala que desfila, tá em live e tá com um par de sapato diferente a cada live, a cada Pois webinar. é, mas é aquele negócio. Se você estava pensando no final do ano passado em trocar seu carro, se você não trocou no começo do ano, cara, você vai trocar agora? Não faz Pra sentido. quê? Pra quê? Nem Pô, tá eu tô dentro da usando. minha casa, né? Exato. Eu vou comprar aquela. Eu estava vendo outro dia, né? Que uma dessas marcas famosas lançou uma máscara com o Uhum. logo da marca lá, tudo mais, e o nego tava pagando R$ 600 pela Pois. porcaria da máscara. Cara, assim, os valores estão mudando também. Por quê? O cenário mudou, a vida das pessoas mudou. Imagina isso, se isso acontece para o indivíduo, imagina isso para o enterprise, Uhum. para a Exatamente. empresa, né? Então, essa mudança de comportamento, de hábitos, de conhecimento e a atualização dessas empresas e dessas pessoas para essa nova forma de vida é que muita gente está patinando. E aí eu falo, não é só olhar para o lado de fora, a gente também, só que a gente tem Sim. que testar muito mais rápido, né? Tem que ter uma resposta muito mais altiva e muito mais direta de quem? De quem consome o nosso produto. E o nosso produto, que é o mais legal de tudo, assim, eu fico muito feliz, o nosso produto é conhecimento, gente. Exato. Cada vez mais. Né? A gente está gerando conteúdo. Nós somos geradores de conteúdo. E a Uhum. gente gera meta-conteúdo, porque a gente gera o conteúdo em cima de quem já gerou um conteúdo anterior. E a gente adapta esse conteúdo e dá a roupagem do dia, Uhum. do Sim. cenário atual. Perfeito. Muito bem colocado. E aí, André, para a gente aproveitar e já ir fechando também, que já tem uma hora quase que a gente está aqui, né? Então, a Pô, gente passa rápido. muito rápido, né? Muito rápido. Mas você falou aí um aspecto muito interessante, e até eu tenho feito essa provocação em alguns webinars, live e tal, falando exatamente sobre a questão das empresas hoje estarem vazias, né? Então, hoje a gente tem como se fossem mini escritórios espalhados por todos os lugares do mundo, né? São mini filiais das empresas em cada uma das residências das pessoas que estão trabalhando. Então, para a gente ver que, na Não é uma verdade, estrutura viral? é exato, cara. E aí é o seguinte, é para a gente entender que quando a gente falava, não, eu vou lá na empresa hoje, cara, você vai na empresa não, você vai naquele edifício onde estão as pessoas que trabalham na empresa, né? E o que é a empresa? Né? A empresa são as pessoas. Para a gente entender que, na verdade, a empresa é feita por pessoas, para pessoas, com pessoas. E se a gente tiver esse entendimento, né, e trazer o ser humano para o centro, seja ele como cliente, seja ele como colaborador, no sentido de você dar esse empoderamento para que ele possa, de fato, fazer a diferença naquilo que a gente vai entregar, naquilo que a gente vai realizar no nosso dia a dia. E aí tem até aqui um comentário da Ana Lúcia, que ela fala, né, sobre a questão do Sistema 2, né, que é passada para a equipe de uma forma que ela sente apenas como se fosse uma linha na planilha de recursos. E como, ao invés dela se sentir parte de um todo, a diferença entre o profissional que informa que seu trabalho é cortar pedras e o outro que fazendo a mesma tarefa informa que está construindo a catedral. Então, queria que você fechasse, né, e aproveita, fala sobre isso, sobre empoderamento, as pessoas e tudo mais, e aí também você já desse as suas considerações finais aí para a gente já ir encerrando, André. Legal. Olha só, empoderamento, cara, até aproveitando a última palavra, o empoderamento, ele só se dá quando as pessoas se dão. Porque senão você acaba tendo. Bom, como é happy hour, o empoderamento clássico, o PH, né? Como se escrevia farmácia tempos atrás. Você delegar, jogar no colo do cara, falar, De te largar. vira, né?
e é o velho paradigma do muro, né? Que a gente falava isso há muito tempo atrás, né? Que era o muro que dividia a equipe de desenvolvimento com a área de negócios, né? A área de negócios jogava um requisito para o outro lado do muro e esperava que a equipe de TI jogasse o sistema funcionando para o outro lado. Cara, como que você vai empoderar pessoas se você não tem o olho no olho? Dificulta, a situação atual dificulta? Dificulta, lógico, mas, cara, a gente tem as conferências, tem as teleconferências, a gente tem, aumentou demais a comunicação, não estou pondo a qualidade da comunicação nessa conversa, mas a quantidade sim. Sim. Tem a brincadeira, né? Estou com medo de abrir a porta da minha geladeira e ter uma live lá para participar. Né? Existe também a própria reafirmação da tecnologia com a interação homem-máquina muito mais pungente agora e necessária. Né? Você tem os robôs que estão cuidando da sua vida e esses robôs eles te dão respostas e te dão também, são sensores que te mostram coisas que podem dar errado, ou seja, nós estamos passando pelo momento da data, né, da informação como delineador das nossas tomadas de decisão. Então, falar em empoderamento das pessoas hoje também passa pelo empoderamento do quanto que a máquina influencia na vida das pessoas, pensem nisso, né? Se a máquina influenciar muito na sua vida, cara, você tem pouquíssima margem de tomada de decisão e autoridade sobre qualquer coisa, porque a gente usava aquela velha máxima, né? Às vezes chegava na empresa, falava, mas isso foi decidido lá no planejamento estratégico. Aí o cara fala, mas que planejamento estratégico, porque eu não participei. Aquela velha máxima, né? Às vezes chegava na empresa, falava, mas isso foi decidido lá no planejamento estratégico. Aí o cara fala, mas que planejamento estratégico, porque eu não participei. Pois é. Né? Se você não participou, você vai cumprir. Então, esse tipo de associação livre faz com que as pessoas entendam que o empoderamento ocorre quando elas estão presentes, elas fazem parte daquela tomada de decisão. Sim. É assim que se empodera as pessoas. Exatamente. Como se empodera? Fazendo elas pensarem juntas. E aí, voltando ao sistema 1, sistema 2, né? O sistema 2, por que ele é mais custoso? Porque ele faz as pessoas convergirem, ou seja, elas tirarem as rusgas, tirarem aquelas falsas crenças, falsas concepções e gerarem algo. Aí você ganha conversa, você ganha respeito, você ganha transparência, você ganha integridade. E tudo isso empodera, cara. Perfeito, perfeito. Cara, ótimos insights e com certeza, assim, a gente tem que cada vez mais fazer com que isso de fato aconteça, né? E aí por isso que eu acredito muito na colaboração, as pessoas fazendo parte, como você mesmo disse, da tomada de decisão, da definição, inclusive da definição estratégica. Então a gente trazer as pessoas para participarem, se envolverem e realmente terem essa possibilidade de contribuírem, né? E aí você ter um ambiente seguro, onde elas possam ter a confiança de falar, de se expor, de colocar suas ideias, sem ter medo de serem rechaçadas, enfim. Então, acho que é assim que, de fato, a gente empodera as pessoas e a gente consegue entregar soluções. Essa época aqui também está interessante por conta disso, né? Porque a gente está vivendo a cultura do avatar, né, Júnior? As pessoas, assim, às vezes elas têm medo de se posicionar, né? De uma maneira mais incisiva, mas aí a gente está usando, por exemplo, ferramentas, o Mura, o FanRetro, em que você dá o poder ao anônimo. Isso é muito ruim, por um lado, na minha visão, né? Porque se a pessoa não sustenta a visão dela por medo de ser rechaçada, ela está
prestando serviço para ela mesma, porque como que ela quer ser empoderada? Ela está se auto-empoderando classicamente. Mas a gente está tendo uma oportunidade, e aí um outro parceiro nosso, que é o Marino, ele fala, cara, a gente está num momento de ressignificar as coisas, né? Não só ressignificar, como também mudar os nossos valores. Sim, relações e tudo mais. Perfeito. Relação, e construir coisas que de fato agora façam sentido para todos. Sim, então, sim. Acho que é um caminho natural que a gente vai ter que trilhar aí, naturalmente. Então, porque na dor a gente já está. Exatamente. Tem um aspecto legal que você falou, né? Que aí até com relação à quantidade de comunicação, até mesmo, né? Antes a gente tinha as barreiras físicas dentro da organização, que pô, tô sem sala de reunião, não posso fazer reunião, não consigo. Hoje não, cara, a sala de reunião tá livre, né? Então tem gente que entra na reunião 8 horas da manhã, a Débora mesmo, às vezes eu falo com ela, pô, já tô fazendo reunião desde 6 horas da manhã. E vai até 5, ela começa às 5, velho. E aí, às vezes, vai até 10 horas da noite. Então, assim, não há. Hoje as barreiras e os limites, eles acabaram, né? Porque, na verdade, a tecnologia nos possibilitou isso. Então, até nesse sentido, e aí a gente brinca muito falando sobre a questão do tio Covidão aí, que fez a transformação digital descer goela abaixo. E a gente teve que. Na marra, e a gente teve que se adaptar, né? Então, acho que isso faz parte. E aí, meu amigo, fala as suas considerações finais aí, então. Foi ótimo, assim, ó, vários insights. Acho que realmente trouxe aí uma visão pragmática de fato para que a gente pudesse trazer essas discussões à tona, com o pé na porta aí para poder botar a verdade aí para fora. Pô, Júnior, a gente falou, o mote dessa conversa foi o pragmatismo, mas o que a gente está falando é vida real, cara. É o nosso dia a dia, talvez sem tanta liturgia, sem muitas considerações de livro, de artigos, mas, cara, a gente está vivendo isso na pele, né? A gente está trazendo o Lean para a nossa vida cotidiana, como pessoas. A gente tá tendo uma vida mais enxuta, cara. Eu olho para minha casa e falo, cara, não quero mais isso, não quero mais aquilo, não quero mais aquilo outro. Virou estorvo, né? A gente deixou de ser juntador para ser o quanto mais clean, o quanto mais clever possível, né? Eu acho que hoje existe uma valorização maior do conhecimento do que há 6 meses atrás. E da vida pessoal também, né? Então tem a questão dos valores que você mencionou, cara. Verdade. Sem dúvidas. Eu tô convivendo com, assim, antes eu me doía, falava, pô, eu tô vendo meus filhos crescerem e não tô acompanhando o crescimento deles. Agora eu tô com eles. Exato. E aí eu tenho que prover qualidade para esse relacionamento para eles. É diferente. Porque antes você falava, pô, eu tô trabalhando, tô trazendo dinheiro para casa. Cara, não é dinheiro. Não é dinheiro. Exatamente. O nosso futuro, todo mundo precisa de dinheiro? Todo mundo precisa de dinheiro. Agora eu te pergunto, tá, você quer dinheiro para quê? Você vai viajar para onde agora? Vai comprar o quê, né? Qual restaurante badalado que você vai? Cara, ressignifique a sua vida, reveja os seus valores e não se esqueça que, cara, para você viver bem, as pessoas do seu lado têm que viver bem junto com você. Ótimo, meu amigo. Muito, muito obrigado. Foi fantástico. É uma jornada. É uma jornada, né, cara? Não é uma coisa que você... Não é uma transformação. Não é uma transformação que você faça assim ao estalar de dedos, né? É uma jornada de aprendizado, de ressignificação, né? De realmente você focar naquilo que importa, de melhorar a sua qualidade de vida, que de fato a gente tem visto o quanto isso é importante e que às vezes a gente estava deixando isso um pouco de lado, né? Então, para a gente fechar aí, meu amigo, ó, deixando o link então da JailThink, né? O pessoal quiser acessar aí, Linktree, acessem lá o site, o novo site, né? Muito bacana, né? Essa nova proposta aí que foi anunciada semana passada, muito legal. Eu estava assistindo lá a live também. E quem também quiser ver as iniciativas que eu tô levando, os workshops, webinars e tudo mais, entra aí também no Linktree da Gespro e nos acompanha aí.
André, um grande prazer, meu amigo. Obrigado. Esse happy hour foi fantástico. Júnior. Valeu, cara. Agora eu vou abrir a minha cerveja e muito feliz aí. Pensei que já tivesse tomando, pô. Não, cara, eu saí de uma cerimônia aí com o cliente, ainda tô no café, tô no café Para ainda. acordar. Mas, cara, valeuzão aí a conversa, legal a gente juntar as pontas aí, embora sejam duas empresas, somos duas pessoas compartilhando as mesmas dores, as mesmas agruras. Cara, assim, pessoal, viva bem até o final do ano, daqui a pouco passa. Vai voltar ao que era antes? Não vai voltar, fica tranquilo. Nunca mais. Mas a gente vai ter mais meios de construir nossa felicidade, não só nossa, mas de quem está junto com a gente. Obrigado, meu amigo. Valeu pela mensagem Obrigado final. A você, aí, o cara. pessoal tá elogiando aí. De fato, foi uma mensagem ótima e é isso realmente que a gente tem que focar, né? Focar naquilo que nos faz felizes. Afinal, a gente está falando de pessoas, né? De pessoas com pessoas e para as pessoas. Valeu, meu amigo. Um grande abraço aí. Valeu, velho. Bom final de semana a todos.